abrir um consultório, fazer uma obra, enfim, para nós cirurgiões dentistas e todo o restante da população que não é arquiteto e engenheiro é uma incógnita, né? É um desafio, né? Primeiro agradeço aqui por ter aceitado o meu convite e eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, né? Porque você aí é o arquiteto que tem nos atendido sempre com excelência, entende muito bem todos os fluxos, tudo que nós precisamos aí, tanto para as clínicas, para casa, enfim, para todos os projetos. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sua formação, suas experiências. Perfeito. Bom, primeiramente agradecer o convite. É uma honra mesmo partilhar do que eu conheço de projeto com vocês. Bom, eu sou formado arquiteto pela PUC em 2008. Fiz uma pós em interiores e outra em construções sustentáveis. Lecionei um período, 2015, 2016, conforto ambiental na Faculdade de Ponta Grossa, em Ponta Grossa, né, para o curso de arquitetura. E foi muito interessante que nessa linha que eu segui até hoje, eu consegui e busco sempre atender ao máximo as pessoas que vão usar o espaço. Isso para mim é o que guia, o lugar e as pessoas, né? Quem vai usar aquele espaço. E essa é o caminho até hoje, desses 12 anos de formado, trabalhando com projetos arquitetônicos, de interiores, comerciais. Tem atendido com excelência, né? Assim, entendido completamente tudo que nós precisamos para fluxo. Por isso que eu achei extremamente importante a gente trazer esse tema aqui, dividindo muito bem os espaços, organizando muito bem o fluxo para atendimento, para o trabalho, a gente ganha tempo. E hoje, assim, tempo é dinheiro, é o que tem de mais precioso, né? Então, se você gasta um tempo desnecessariamente deslocando para uma sala ou para outra, ou para buscar alguma coisa fora do seu fluxo, é um tempo que você pode atrasar, né? Trazendo aqui para a realidade da odontologia, ou enfim, da parte médicos, profissionais liberais, né? É um tempo que você poderia estar atendendo um outro paciente, ou estar mais presente com aquele seu paciente, conversando. E aí aqui eu fiz uma ordem aqui, média, pensando no fluxo mesmo, para quem vai abrir um consultório, quem vai abrir uma clínica, é um fluxo de decisões. Por exemplo, começando ali, eu vou abrir meu consultório, eu vou abrir minha clínica. Primeiro ponto que eu coloquei aqui para a gente conversar seria justamente para selecionar o público, porque eu entendo que eu selecionando o público, eu tenho que definir, olha, selecionei, vou atender público A, vou ter que escolher um determinado tipo de ponto. Eu vou escolher um público C, D, é outro tipo de ponto. Ah, vai ter estacionamento, não vai ter estacionamento? Vai ser um consultório só ou não? Vai ser mais consultórios? Vou atender criança? Por exemplo, se eu vou fazer uma especialidade no qual eu atendo, porque tem essa especialidade, né? Pessoas especiais, e pronto, já tem que pensar em tudo para acessibilidade. O primeiro ponto aqui que eu achei relevante a gente conversar justamente sobre a seleção do público. E o que você poderia nos falar ali, o que traz juntamente com a arquitetura, porque eu sei que tem um bocado de coisa importante para a arquitetura aí, essa seleção de público. Algumas coisas são fundamentais em qualquer negócio, né? Ou desde uma padaria, o lugar, o público, são todos pontos chaves, porque você tem que entender o que você vai vender, para quem e aonde. Então, quando eu falo de seleção do público, eu sei o que eu quero, como que eu vou atender cada um desses públicos. Eu, médico, dentista e dono de um comércio, qual é o público que eu vou atender? Eu vou pensar no lugar. O lugar é onde eu tenho maior fluxo, ou as pessoas que eu quero atingir, elas têm interesse em estar, moram próximo, têm um acesso. Então, isso vai ser fundamental. Se eu coloco algo de alto padrão numa região com circulação mais de transporte público, eu estou atingindo quem eu quero? Estou ou não estou? Se for numa região de poder aquisitivo bem alto, sim. Se não, não estou. Não adianta. Então, se o meu público é A, eu tenho que focar numa região que ele acessa, que ele visita, que está próximo. E se meu público já é um público C, eu preciso de... Aí eu vou talvez... Imagino isso, né? Que eu quero fluxo de pessoas, eu quero
circulação de pessoas. Aí eu tenho que estar próximo de onde a maioria das pessoas passam, vêm, lembram de mim. Elas enxergam, não será algo agressivo, mas enxergam o meu negócio ali, próximo deles. Então, começaria por lugar e o tipo de atendimento e o público, né? Então, vincula tudo isso. E o público é importantíssimo se definir quem eu quero atender. Até assim, se vai precisar ser próximo a um terminal de ônibus, um ponto de ônibus ou não, ou se eu vou precisar de um estacionamento mais amplo, é uma decisão Estacionamento é um importante. ponto bem importante. Aí a gente vai falar da estrutura toda. A gente sai um pouco... A gente está falando de público, né? Mas se num público Sim, A eu quero atender, ele provavelmente vai vir de carro, vai estacionar protegido o carro, um estacionamento amplo, ou próximo a um estacionamento que vai atender o seu consultório. Então, é algo que vai ajudar. Atendendo esse público, o lugar vai ser apoiado com isso. ou seja, após ali a seleção de público, então já defini, né? Eu vou atender, você é odontopediatra, sou especialista em atendimento de pessoas especiais, né? Com necessidades especiais. Depois dessa decisão, um segundo ponto extremamente importante aqui, todos os pontos são importantes, porque são fases. A gente vai passando um a um para até, então, a conclusão ali da obra para o início das atividades. Deve ser definido quantos consultórios eu vou instalar. Quando a gente fala de consultórios, ali de equipamentos, porque existe uma metragem mínima para consultório, que a vigilância ali, as normas solicita, né? Existe uma série de coisas, se é mais de um consultório numa mesma sala é uma metragem, se é um consultório todos individuais é outra metragem, e isso vai influenciar também tanto na escolha de ponto, que é o que a gente estava falando aqui, porque, poxa, se eu penso ali em colocar 3 consultórios, eu já não posso alugar uma salinha de 30 metros quadrados, porque não vai caber, você tem que ter uma recepção, isso, aquilo. Vou colocar 4 consultórios, já entra numa outra categoria, eu já não posso... Passa a clínica. Exato, aí passa a clínica, não é consultório. Então, tem essa decisão também, quantos consultórios eu vou ter, até para definir os espaços, como serão esses consultórios, se vai ter atendimento numa mesma sala com mais de um consultório ou não, e também para definir, diante da quantidade de pessoas que você vai atender por dia, tem uma metragem mínima também de recepção. Sim. Então, Sim. tem tudo De isso aí. recepção, de preparo, de áreas de apoio, expurgo, todos têm uma metragem. Quando eu penso, eu vou montar um consultório de uma equipe, uma cadeira, né? Tenho a necessidade do espaço mínimo para aquela sala de consultório, a recepção de atendimento é outro tamanho, o fluxo é menor, né, de pessoas, eu tenho condições que vão facilitar, então essas áreas de apoio elas podem ser reduzidas, elas podem ser compartilhadas em alguns detalhes, reduzo a área necessária. E quando eu vou ganhando corpo, 2, 3, aí eu vou ampliando a área. Então, se eu decido que eu só tenho é uma composição. 2, obviamente eu tenho a sala e mudo um pouco a configuração de apoio. E assim vai. Não adianta eu chegar num espaço, definir que ali é meu consultório, eu vou colocar, não sei ainda quantas pessoas vou colocar, vou montar, e eu no meio decido colocar mais um equipe. Isso é um problema, uma questão. O empresário brasileiro, ele acaba alocando um espaço, comprando um espaço e depois resolvendo como vai, já sai fazendo e montando. Então, daí chega para os arquitetos assim, é o seguinte, eu tenho esse espaço, tem um mês para entrar. Então, isso é o que a gente vê mais. E vocês têm que fazer mágica, né? Mágica. E ainda quando você tem um processo de avaliação de um órgão do governo, do Estado, que no caso do Estado, do município, não é rápido, não é? Então você tem que seguir, porque senão depois você vai colher o problema, vai precisar alterar. Tem outras questões legais, então tem avaliação de vigilância, avaliação de bombeiro, dependendo do porte do lugar. Então, sempre é bom pensar o que eu quero, quantas pessoas eu vou ter trabalhando aqui dentro, quantos consultórios, funcionários, porque tudo isso vai ser composto para passar as informações para a vigilância e daí começamos a dimensionar. Então, é um processo de trabalho que, se você não seguir errado do início, você pode resolver? Pode ser que sim, pode ser que você tenha um problema depois. E não vai ter a terceira cadeira, a quarta cadeira. E se vai para uma quarta cadeira, algo que você passa a clínica, e clínicas são outras questões, outro porte. Se eu tenho uma cadeira, uma sala com cadeiras compartilhadas,
cadeiras, não, perdão, cadeiras compartilhando uma sala, como você disse, a dimensão é outra, não entra na metragem de uma cadeira, de um consultório simples, individual. Então, aí eles têm que ir entendendo como vai ser o teu público, agora quantas pessoas vão trabalhar, e a gente vai compondo o consultório clínica, né? Como precisa ser. Sim, até porque que altera a categoria de consultório para clínica acima de 3 equipamentos, não vai influenciar somente no tamanho, então eu tenho que ter X salas. Mas a gente entra ali na parte de esterilização, expurgo, e outra, definir assim, não necessariamente, olha, eu vou então definir, eu vou ter mais de 3 consultórios, já vou adquirir os 3 equipamentos. Faça uma projeção, se não tem como adquirir já de cada os 3 equipamentos, 4, o que for a seleção ali que a pessoa tem projetado, que seja um, mas já tem que pensar lá na frente, já tem que pensar como que vai ser dali por diante, porque depois, se você porque, olha, Luiz, eu vou até te falar aqui, uma vez, na verdade, na minha primeira clínica, aconteceu esse tipo de situação, que foi justamente junto quando entrou essas normas da vigilância que tinha que ter a esterilização expurgo individualmente ali, bem quando teve essa alteração. Aí o que aconteceu? Por falta de conhecimento e sem, naquele período, ter um arquiteto nos apoiando, fui lá, fiz uma obra aí naquele tempo você não tinha que ter toda a aprovação, não era tão como hoje, não que eu seja velha, imagina, né? Mas coisas que aconteceram e a gente vai pegando a experiência aí. Então, eu abri uma clínica, a projeção era para 3 equipamentos, e em uma sala tinha 2 juntos. E naquele momento, era uma sala pequena para esterilização e ponto, ali era esterilização e expurgo. De repente, não, a gente precisa ampliar. Quando a gente caiu na parte da ampliação, aí a vigilância, mas tem que ter a metragem. Aí eu não entendi por que a metragem não dava certo, por que antes dava, por que antes eles aceitaram e depois não? Óbvio, né? Hoje, para mim, isso é muito claro, porque a gente já fez algumas obras aí, né? Esses pontos, né? Eu tenho que seguir esse processo e organização, porque se eu tenho lá na frente que esse consultório, clínica, ele vai atender 3 equipamentos, eu só tenho como colocar um, mas amanhã eu vou colocar os 3, é fundamental esse planejamento, por outras questões também de estrutura, você pode fazer já tudo passado pelo piso corretamente, o preparo da infra é fundamental também, senão você vai bater nisso. As áreas são insuficientes, e aí você não pode colocar o teu terceiro equipamento, ou nem o segundo, ou mudar, por quê? Porque você não se preparou para esse espaço, ou reconfigurar ele inteiro, ou vai faltar área, se eu estou num edifício comercial, talvez uma outra sala, anexar, ou não vai dar, entendeu? E isso tem que cuidar, ter um planejamento, ver as possibilidades de crescimento, se houver naquele lugar, senão tem que passar a outro. Como você disse, de circulação, é fundamental pensar nisso, circulações mínimas. A gente não vai se focar também só em norma da vigilância quanto à área da saúde, mas também eu tenho que olhar para outras coisas, como acessibilidade. Então, desde a entrada, tamanho das portas, na parte de bombeiro, a abertura das portas, banheiro, é necessário banheiro adaptado? Não é? Isso tudo é necessário a gente avaliar o porte como é antes de sair fazendo. Porque se eu tenho um espaço menor, uma cadeira, eu tenho um banheiro, é o suficiente. Então, eu tenho que ter 2, masculino e feminino, eu tenho que ter para funcionário, copa. Então, assim, tem um organismo ali que você vai crescendo, ele tem necessidades maiores, né? Tem funcionários, eu tenho necessidades maiores. Então, aí eu tenho que planejar. Se o crescimento para aquele lugar é desde o início, então planejar que tenha área, pelo menos, para organizar tudo isso. Sim, até importante, a hora que você falou ali do banheiro, né? Acho que tem esse detalhe também, né? Se é um tamanho, pode ser um banheiro só. Se é um determinado outro tamanho, acima de X, eu acho que já quando caracteriza como clínica, já obrigatoriamente tem que ter 2. Eu já tive a situação também de cozinha, que teve cidades que a vigilância foi e falou, se não tiver um espaço para funcionário, aí tem coisas que entram também de acordo com o município, não necessariamente a parte nacional, né? Eu busco sempre atender ao mais restritivo, porque se eu estou atendendo mais restritivo, eu estou tranquilo quanto aos demais.
Se o município ele exige algo especial, então eu tenho que olhar isso, porque quem vai bater na minha porta, vai estar ali no dia a dia, é o município. A chance é deles olharem, e não é só por eles. Claro, eu tenho que pensar no meu cliente, né? Então a gente está falando em projeto. Quando eu vou olhar para o cliente, você tem que dar todas as condições, e essas normas existem para dar condições para o seu paciente, que é quem vai pagar a conta e tudo mais, que é por isso que a gente pensa no espaço. Bom, pensando falando aí com relação aos espaços, achei bem importante também, acho bem importante a gente falar sobre a parte do fluxo, que é algo que eu sempre direcionei para você. Sempre fazemos uma reunião antes explicando o que você precisa, Fabiane. Vai chamar seu paciente, vai ter outra sala, como que vai ser isso? Por onde seu paciente vai passar? Por quê? Pensa você colocar, de repente, um banheiro de um lado da sala, no qual o paciente tem que entrar, passar junto da porta dos consultórios todos para chegar lá no banheiro. E aí, assim, ele fica circulando internamente sem necessidade da clínica, e aí você está saindo ali, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem que ter um cuidado ainda maior com o fluxo de pessoas, e aí você está saindo da sua sala para pegar alguma coisa, ou pede para sua auxiliar e buscar alguma coisa, se depara no corredor com o paciente, sendo que ele não precisava estar ali. Então, toda essa parte do fluxo, até por causa da claridade, que eu lembro que era algo que eu sempre falo para você, olha, eu preciso de claridade, principalmente nos consultórios, por causa do atendimento, a gente vai fazer uma restauração para poder selecionar melhor a cor. Essa preocupação com os ambientes, que no caso só arquiteto mesmo para nos ajudar com isso. Não, olha, isso aqui vai ser suficiente claridade, isso aqui não, isso aqui... Da alma do projeto, então assim, quando a gente vai iniciar um projeto, chega ao nosso escritório um projeto para estudar, não trabalhamos só com consultórios, né? A gente tem que estudar cada detalhe daquilo e entender de quem é o contratante, de quem são os usuários, qual é o processo de legislação, do que a gente não tem conhecimento, mas a área dos consultórios a gente já trabalhou. Então, a gente vai estudar isso, vai estudar aquele profissional, quais são os hábitos deles, os processos deles, além do que já é obrigatório. Então, assim, se o meu público é um ou outro, vai mudar? Vai mudar sim, porque tem coisas que o teu público quer e você vai fazer. Eu quero deixar um cafezinho assim, eu quero deixar água assada, eu quero fazer aquilo. Isso vai. Então, vai compondo todo o processo. O programa, isso a gente chama de programa, ele tem que ser muito bem detalhado de início. É péssimo quando o programa vai ganhando anexos, sabe? Então, é a mesma coisa. Anexar uma cadeira, anexar isso. O processo volta, de certa forma, lá atrás. Porque daquele programa eu faço os fluxos. O organograma que vai daquele espaço acontecer. Então, desde o paciente entrar, ele entrou, ele é atendido por quem? Então, ele chega direto na bancada de recepção ou não, é uma mesa. Porque o que é melhor para você? O teu paciente, ele chega e senta, já espera, tira uma senha, não tira uma senha. Parece bobo, mas não é nada bobo isso. Se eu não entendo cada passo do teu paciente dentro até entrar, eu posso errar numa coisa e depois você começa, o paciente dá a volta lá dentro e ir no banheiro. Esse é um clássico, né? Aonde é o banheiro? Lá dentro, naquela portinha lá no fundo, você passa por uma coisa. Não dá para ser assim, porque você contamina, ele vê coisas que não é para ver. Mas é que tá errado. Não é que tá errado, é porque tem questões que são dimensionadas para ele, como paciente, usuário do espaço, também parte, tipo, e é algo que a gente entrega à vigilância. Quem é profissional lá dentro, funcionário, quem é paciente, o lixo, como que o lixo sai, para onde ele vai, onde que eu coloco, o meu contrato é com tal empresa, funciona como. Isso tudo vai ter que ser composto para entender, porque eu não posso sair de repente no meio do dia com um saco de lixo, com um latão, no meio sabe? Então isso está dentro dos fluxos, dos horários, da programação, isso da empresa, e também projeta algumas coisas que a gente precisa. Daí, desde que a pessoa entra, vai para o consultório A, o B, o C, esse consultório tem um apoio, ele precisa de uma sala que a gente estava falando no último, né, de descompactação, de espera, atendimento. Então, assim, esse processo todo a gente tem que desenhar, pensar para não ter retorno depois. E desde funcionar todos esses públicos, né, esse fluxo, ele vai compor a formatação do teu consultório clínica. A clínica vai ter mais complexidade nisso, né? Daí entra na questão assim, o posicionamento desses espaços dentro desse imóvel
proximidade de janelas, ventilação natural, é bom, é ruim, ventilação mecânica, forçar essa ventilação, é possível, não é possível, tem uma altura de forro para passar um sistema, os banheiros têm ventilação, também forçada. Isso tudo vai me auxiliar os profissionais, arquitetos, a colocar cada pecinha no seu lugar. Então, assim, é muito mais agradável que o paciente chegar num ambiente trabalhado para ele, é agradável para ele esperar, porque, como eu acho que é tópico de dentista, muitos não estão tranquilos de chegar lá. O barulhinho... Não, o pessoal vai com medo. E eu acho que eu sou atípico nisso, porque eu sempre gostei dos barulhinhos e tal, só quando eu machuco que não, né? Mas vai pra obra, né? Se não gostar dos barulhinhos. Talvez seja isso. Não me broca, entendeu? Mas, bem, isso tudo vai ser pensado, né? Então, eu chego num ambiente que tem que ser agradável, iluminado. Como que é a iluminação desse ambiente? Mais amarela, branca, neutra, os LEDs, né? A gente chega em situações que tem um de cada cor, né? Tem um porquê dessa iluminação. Se eu estou lá na área de atendimento, na cadeira, no equipo, ele tem iluminação? Tem iluminação, mas ele tem pontual, e todo o resto do ambiente tem que ser extremamente bem iluminado, porque estamos numa área de precisão, de atenção máxima. Não é só ali na boca do paciente. Você tem uma bandeja de equipamento, outros processos acontecendo nas outras bancadas. Então, a iluminação do ambiente, se natural, ok, mas eu não posso contar só com o natural. Infelizmente, né, eu posso trabalhar mais tarde e tal, ou o dia não está legal, eu faço um controle. Aí tem outras questões de sustentabilidade que a gente pode pensar, mas é um pouco além do tópico. Mas a quantidade, quanto chega de iluminação naquela área. Não adianta também eu ter um pé direito muito grande, isso acontece também bastante. Um pé direito muito alto, né, a altura da sala é grande demais, e eu coloco iluminação para uma altura tradicional de 2,60, 50, sabe? E aí eu tenho uma distância muito maior para a luminária atender, ela não vai atender. Então você tem pouca luz, mas muitas luminárias. Por quê? A luminária está errada. Então é outro ponto importante. Mas isso tudo, como eu falei, né, a gente vai abrindo braços aqui quanto à questão do projeto. Mas quando volto lá na circulação, na composição dos espaços, desculpe se fugir um pouco, todo esse programa se faz necessário detalhar antes, desde aquilo lá, lugar, paciente e atividade, né? Aí vocês conhecem mais do que eu. Se eu tenho um consultório focado em atendimento infantil, é uma coisa. Se eu tenho um consultório focado em ortodontia ou algo mais estético, vão mudar um pouco, né? Quando eu entro no estético, a gente pode falar um pouquinho mais disso depois. A pessoa que chega num consultório pensando na estética e não tanto na parte de saúde, limpeza, tratar algo mais, ela está querendo algo que reflita a estética, né? Então, um espaço que chame atenção, menos cara de ambiente médico, aquele todo branco, né? Que só com azul ou verde, aquelas cores tradicionais. Isso é bom para o médico e dentista e área da saúde, enfermeiro e tal. Isso ok, mas o paciente não quer ver isso. Ele quer ver algo que ele se sinta bem em casa, sabe? Então isso vai compondo também essa formatação. Pense se vai agregando. Isso também vai encarecendo a obra. Então, se inicialmente você vai lá, faz todos esses passos. Eu vou selecionar meu público, agora eu vou definir, então, qual vai ser o tamanho da minha estrutura, se eu vou ter 1, 2, 3 cadeiras, se eu vou atender mais na área de estética, se é uma clínica focada em implante, por exemplo, eu quero ter uma sala maior, cirúrgica, isso vai influenciar no tamanho. Quer dizer, se eu já tenho isso tudo pré-definido e eu vou seguindo todas as etapas, ok, ótimo, porque eu tenho um projeto e eu tenho uma questão de custo de obra, de material. E, de repente, no meio da obra, eu falo, não, eu quero mais uma sala. Então, mas olha, aqui não cabe, mas aí eu já fiz uma parede. Então, vai encarecendo. Isso é para provar, para mostrar, assim, a importância de ter um arquiteto, um engenheiro, com a expertise, principalmente na área, ou que, pelo menos, entenda muito bem o seu fluxo,
que senta e faça essa reunião para entender toda a dinâmica do consultório, o que vai ser, e você falou perfeitamente ali com relação vai ser estético, vai ser criança, vai ser o quê, para entender esses fluxos todos aí, para você não se surpreender. Você faz uma estimativa de X, um exemplo, 50 mil, e quando você vê, de repente você já está gastando 70. E muitas vezes é por isso, por falta de programação. Então, aí vem aí a expertise de vocês com relação a isso. Olha, às vezes as pessoas, elas pensam isso. Eu vou contratar um arquiteto, eu vou ter um custo. Claro que vai ter um custo. Você vai, né, tem os honorários. Esse custo aí dos honorários de um arquiteto, do engenheiro, o quanto que vai reduzir para você no custo da sua obra? Então, numa dessas, está economizando muito mais. Aí fica naquela falsa sensação de que você economizou. Isso é um pouco dos nossos hábitos, crenças que quem contrata arquiteto é rico. Quem contrata arquiteto sabe que vai gastar muito mais porque está contratando um arquiteto. Na verdade, esse profissional, ele é o que vai fazer você seguir um caminho mais correto, com menos custos adicionais ou errados. Eu costumo dizer que contratar um arquiteto é você gastar o que você precisa gastar e que pode gastar, sem refazer, sem fazer errado, uma coisa desnecessária ou assim por diante, sabe? Mas eu já fiz muitas coisas, ok, tem isso, mas a experiência, mas também tem questão de legislação. Como que você tem um responsável pelo seu projeto, um responsável pela sua obra, eu estou contratando alguém que vai ser responsável por executar isso. São questões quanto à nossa profissão que são fundamentais para você ter segurança no que você está fazendo. Conversar com esse profissional, entender o que ele pode te ajudar, explicar os seus objetivos. Porque a gente sonhar e colocar todos os nossos sonhos no negócio, na nossa casa, no negócio e tal, e eu falo, eu quero isso, quero aquilo, quero o outro, obviamente o profissional vai trabalhar nessa linha. Então, se você tem um sonho do consultório com um certo porte, atender número X de pessoas e tal, você pode ir projetando. Mas tem que cuidar que isso vai ganhando corpo, vai ganhando valores. E aí eu consigo fazer isso, vai ser viável para o meu negócio. Estudar o negócio é fundamental antes, né? Então, esse processo de projeto, se feito de forma correta, com um tempo hábil de desenvolvê-lo, vai trazer economia. E aí você pode orçar todo o teu projeto, detalhar as informações, porque aquele projeto de um mês que eu falei atrás, que acontece a toque de caixa, é óbvio que ele não vai ter o detalhamento de 2, 3 meses. É óbvio que você não vai ter as questões que você discutiu ali, mas eu pensei em colocar tal equipamento aqui também, que é voltar atrás um problema. Mas aí, sabe, essas adequações, então você consegue, se você planeja tudo que você vai fazer. Então, questões assim que eu já vi acontecer muito mas agora eu tenho que passar vigilância e eu coloquei um equipamento aqui, tem raio-x. Eu ia falar isso, da parede varitada. Então, assim, eu tenho raio-x, daí não fez. E aí agora? Agora você tem que fazer todo o processo, documentar isso, porque só para falar para a vigilância tá baritado, não, tem que provar que tá, tem que provar que você fez. Porque é questão de segurança, né? E daí depois, aí vai fazer o quê? Não vai ter o processo do raio-x lá, porque você não, sabe, não planejou. Mas o profissional tem que saber. Se você não fala para o profissional, ele vai ou coloca de mais ou coloca de menos. Então você tem que saber o que você quer, colocar tudo que você tem de intenção ali, e aí passar aos profissionais todas as suas intenções naquele ambiente. E ele vai adequando conforme a sua necessidade. Então, esse planejamento lá é fundamental. De repente, até isso, assim, os equipamentos que você vai adquirir. Porque, para nós, da odontologia, nós temos, por exemplo, tipos de raio-x. E não é só assim, eu vou ter um aparelho de raio-x. Então, eu quero um de parede. Ok, se você quer um de parede, aí você já precisa que... não dá para ser um drywall, onde vai ficar aquele raio-x. Aí eu vou ter que ter um reforço. E aonde que vai ficar instalado? Tem que ter a distância mínima. E aí vai fazendo, vai comprando e depois entrega lá, sei lá quanto tempo, e demora, né? Demora pelo menos 60 dias para entregar os equipamentos ali. E aí chega, você se depara com a situação que você não planejou, você não falou aquilo para o seu arquiteto, ou você
fez por conta a obra e não se deu conta disso. E depois, dentro da nossa área, hoje você tem que aprovar lá na vigilância e tem que estar tudo especificado. Aí, se você não contratou o engenheiro, o arquiteto, para fazer toda essa projeção, todo esse desenho e esse detalhamento que você está falando, você vai ter que pagar depois. E aí o arquiteto vai falar assim, não fui eu que fiz essa obra, não sei como está isso aqui, eu vou assinar por esse projeto. Ou seja, aí vai poder, às vezes, cobrar até mais caro, vai ter que fazer algumas adaptações, porque não está de acordo com os tamanhos, enfim, as coisas ali solicitadas. Então, aí entra de novo a história, né, do barato sai caro. Então, às vezes, as pessoas ficam com essa sensação de, não, é só quem pode, só quem ganha mais, sei lá, quem tem mais faturamento, não é bem isso. Lembrar daquele ponto que eu estava falando antes, que quando eu penso no processo, desde que um paciente entra, senta na cadeira, quais procedimentos eu posso fazer? Quando eu estou fazendo isso, é exatamente lá. Se eu fizer o procedimento A, eu uso o equipamento Y. Então, aqui eu já sei que eu tenho tal equipamento naquele lugar. Então, isso serve para você dimensionar o teu negócio e para o arquiteto dimensionar o espaço. E aí, você pontuando tudo isso, você planeja o seu investimento e também vai saber se isso cabe, né? E o profissional vai dimensionar dentro da legislação que ele precisa. Então, isso é fundamental lá. Eu trago esse ponto nessa construção do processo para chegar lá no final. Daí, quando ele, no final, sai atendido, vai para espera em tal lugar, vai pagar em tal outro lugar, ele paga igual, ele paga numa salinha, ele vai fazer um plano de pagamento, o atendimento disso como é. Então, isso tudo vai nos ajudando lá atrás, né? Esse fluxo, como a gente estava conversando. Então, vai ajudar, porque se eu esqueço do equipamento, um equipamento necessário, eu não tenho nem tomada, nem ponto de água, esgoto, assim assado, daí eu tenho que fazer aqueles caminhos no cantinho da parede, o esgoto volta cheiro, e ar-condicionado assim, tem ar-condicionado, né? A questão da ventilação. Então, são pontos bons de você deixar bem claro, para não depois coletar os problemas e ter um custo muito maior e volta naquilo. É caro, eu não vou fazer. É caro você fazer errado. Né? É caro mesmo. Sim. Pode ser bem caro para você ter que sair de um ponto. Também tirar um pouco isso vou contratar um arquiteto porque eu quero um ambiente bonito. Não é isso. Tem todos esses detalhes. A importância de tudo isso. Então, não é só porque eu quero aquela cadeira de tal estilo em tal lugar. Não é isso. Então, tem todas essas outras questões. E as pessoas têm essa imagem aí errada sobre a contratação desse tipo de serviço. Eu vejo bem como errado, tá? O arquiteto é uma pessoa que está ali para pensar em todo o funcionamento e processo daquilo tudo, também no belo, também no funcional, no organismo todo, na estrutura que eu vou usar, nos tipos de aberturas e assim por diante. E daí, quando eu olho para o belo ou o conforto, porque o conforto é algo relativo, o seu conforto num ambiente diferente do meu, pelo simples fato de, sei lá, de costumes culturais. Tá? Nem falar que homem e mulher têm questões diferentes de temperatura no espaço. Isso é bem comum. Aquela guerra constante do ar-condicionado é algo que é costume e também físico. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Mas o conforto do teu paciente, quanto tempo ele fica lá na sala de espera, ele costuma ficar tantos minutos. Chega com uma espera tal, se ele tem uma espera longa, tem que ter um conforto maior, ou algo para ele fazer. E aí eu vou pensar desde o conforto da função do espaço e o belo do espaço. Ele é fundamental também. Mas aí a gente puxa também qual é o meu público, desde ser infantil. Infantil é algo legal, lúdico e tal, mas também tem questões de segurança, de acesso a algumas coisas, cantinhos, como a gente estava falando antes, o cantinho redondo para a criança não bater, porque eu vou atender desde bebê, e aí eu vou atender até a tal idade, então eu tenho lá, vou ter um espaço de TV, videogame, ou não vou ter essas coisas. Hoje em dia é mais complicado, porque você tem que estar mantendo isso limpo ou nem ter, né? Mas tem que pensar nisso. Um espaço para a criança esperar, porque quem é pai sabe que se não tiver alguma coisa fica maluco. Mas é interessante essa ambientação. Eu tenho uma clínica que é de alto giro de pessoas. Eu não quero que elas esperem demais, eu quero que circulem. Então eu vou pensar em algo que não dê tanto conforto. Ela, sabe, McDonald's, shopping, sento, faço, como, saio.
Eu tenho que pensar que eu não vou colocar aquela poltrona gostosa, que a pessoa vai ficar lá no celular pensando na vida. Não, eu tenho que pensar numa algo razoável, gostoso de ficar esperando, mas também, e as cores, né? Desde cor, elementos, o atendimento, a recepção, o impacto da minha marca. Nós não desenvolvemos marca, mas a gente sabe que a sua marca tem que ser valorizada, é o seu negócio, né? Então, onde que ela está? Está no seu ambiente, ela está no vidrinho, na passagem, marcando ali, tem uma porta de vidro e eu quero ter a minha logo ali só naquela faixa de segurança para ninguém bater no vidro sem ver. Sim. Então, a minha logo lá fora, iluminação, qual é a legislação para isso, tamanho, né? Ter uma logo gigante não é, ou pequenininha demais, e essa proporção é algo que vocês têm que pensar dentro e fora do espaço, porque a gente não está lá no meio da rua e tem uma placa gigante parecendo Las Vegas, sabe, chamando de longe, não é legal, vai mostrar algo, é o que você quer para a identidade, porque a gente está trazendo identidade do seu negócio, que vai compor o ambiente construído. A sua identidade tem que ser carregada para lá. Se eu quero só o meu nome, eu sou dono de um consultório e ele tem o meu nome, né? Então, eu vou valorizar esse meu nome, eu quero isso, eu quero a minha especialidade ser valorizada, lembrando das obrigações da lei, que vocês têm que ter especialidade, o número do conselho e assim por diante. O que eu quero mostrar mais? Mostrar títulos ou outras coisas. Aí eu tenho que entender como eu vou expor isso daí. Se é a questão estética, tem N coisas, né? Se é mais feminino, mais masculino no ambiente. Eu acho, de vez em quando, um pecado se a gente tem um profissional, por ser ou homem ou mulher, ou preferir uma coisa, dá muito o seu retrato no ambiente. É seu ou do... Quem que vai lá? É você ou é o seu paciente? Você vai, obviamente, mas não adianta eu gosto de verde, eu gosto de roxo e fazer todo o meu ambiente roxo porque eu gosto muito do roxo. Mas o roxo é agradável para esse ambiente, é condizente com isso, parece bobo, é algo que eu não preciso me preocupar, mas sim, o tradicional para consultórios femininos, tudo rosa. Então, você vai ter só quem gosta de rosa, aquela coisa. Ah, mas eu não gosto de rosa. Não, não é isso, pelo amor de Deus. A questão vai ser muito feminino o espaço, eu vou me sentir estranho naquilo. O conforto, né? Então, o meu conforto é diferente do seu, mas eu tenho que chegar no conforto médio. A não ser que fosse direção a mulheres, aí é outra questão, né? Exato. Mas aí eu entendi meu público é feminino, então eu vou ter lá brilho, exato. Espelhos e o rosa ou outras cores relacionadas, aí tecidos ou brilhantes ou suaves, sabe? Então essas coisas vão te ajudar a compor o espaço se eu entendo o meu público, se eu entendo o meu atendimento, se é o estético, eu tenho que realmente demonstrar isso, sabe? A pessoa que quer o estético, ela quer, não quer ficar se vendo no espelho, mas ela quer o belo, sim. Ela está querendo aquilo refletido no espaço que ela está indo. Espero que a gente tenha contribuído bastante com todo mundo, mas foi muito legal. De novo, tenho que agradecer ao tempo que você disponibilizou para a gente. E agradeço pelo convite, agradeço se quiserem alguma dúvida, seguir a LOC, arquitetura, e obrigado se precisar, e adoro fazer as clínicas por causa disso. A gente não deixa, não é algo solto, a gente trabalha os pontos e chega num resultado melhor. Sim. Obrigado. Então, obrigada, Luiz.